pessoal, tranquilo? Professor Anderson Silva, professor de História, Filosofia e também de Sociologia. Como hoje vou trazer para vocês teoria sociológica, alguns conceitos importantes, cidadania, sociologia, isonomia, que são necessários para entender a sociologia no sentido geral. Quando nós terminamos o curso de Filosofia, eu terminei com a contribuição de Augusto Comte. Comte é um homem do século XIX, foi o homem também que iniciou os estudos na sociologia. Foi ele que cunhou o primeiro a enunciar esse termo na história. A sociologia, uma ciência recente, que tem o objetivo de quê? Sociologia, estudo dos fenômenos do homem, não é? Na sociedade. Estudo das ações do homem na sociedade. Então é uma ciência recente, uma ciência extremamente jovem e que tem um objetivo muito amplo e muito subjetivo. Sim, subjetivo, que é estudar as ações sociais, a sociedade num sentido geral. E estudar a sociedade, as ações do homem na sociedade, é estudar seus interesses, é estudar as suas trajetórias. Então, trabalhar com sociologia é um trabalho um pouco mais amplo. Não é a sociologia, ela trabalha com muita teoria e trabalha com muita coisa fora da prática, não é? E a prática por si só. Então, assim, sociologia é um campo interessante. É um campo em que você tenta compreender a humanidade, a sociedade, o homem, no seu habitat natural, que é a vida. E, ao mesmo tempo, ver como isso é complexo. Porque estudar a sociedade, estudar as ações do homem, é estudar seus interesses, a sua subjetividade. Então, é uma ciência que ela é bem maleável nesse sentido. Ela não é tão dura. Ela tem conceitos que servem como norte para algumas avaliações sociais. Entretanto, muitas das vezes ela se vê tomada por análises e percepções de que o social é imprevisível, de que você tenta, não é observar, você tenta dar características e padrões, mas a sociedade, com o tempo, vai se modificando e vai tendo novas análises e novas realidades a serem entendidas. Como, por exemplo, há pouco mais de 10 anos, a sociologia tem tido como principal problema o entendimento das relações da web, das relações do espaço da internet, não é? Das relações sociais que se constituem nesse espaço virtual, porque quando se fala virtual, se fala uma palavra de um espaço que não existe, mas a sociologia diz, espera aí, a virtualidade em algo que se constitui passível de relação social, de algo concreto, então o quanto ele realmente é virtual, não é? Então tem que pensar nesses tipos de ideia que são necessárias para se avaliar os conceitos sociológicos, no sentido geral. Então, sociologia traz muito essa ideia do mundo, né? Da vida em comunidade, independente do gênero, independente da raça, independente do seu rosto, independente da sua idade. Mais ou menos isso que apresenta o jovem, o velho, a mulher, o novo, a senhora. Então, a sociologia entra nesse trâmite de pensar a lógica do globo no sentido geral, numa realidade total, não é? E aí, vamos brincar um pouco. O que é a sociologia? Um termo mais duro, é o que vem à cabeça quando fala na palavra sociologia. Então, a ideia de interagir, de socializar, de ter troca, de se relacionar com outros indivíduos, e isso gera respostas, gera consequências no âmbito social. Então, quando você fala de sociologia, você fala de reflexões, de conversas, de trocas, de informação num sentido todo, não é? Sociologia não é complexo, basta olhar para o nosso cotidiano. Isso é legal. Ora, a complexidade da sociológica, ela se simplifica quando você olha a vida.
Eu falei de complexidade, de algumas subjetividades, porque o homem é subjetivo. Mas a sociologia já começa seu estudo de maneira fácil. Qual é a lógica? Uma lógica empírica, uma lógica de observação, uma lógica de olhar o que acontece em volta do outro, uma lógica de pensar o mundo. Uma lógica de observar o que acontece no mundo. Então, sociologia relacionada com outros indivíduos, a nossa realidade demonstra o social. Você tem que entender que nós vivemos o social o tempo todo. Nós estamos ali socializando. Eu estou fazendo um ato de socialização, estou aqui me expondo a vocês. Estou aqui apresentando a minha retórica, o meu discurso, a minha lógica intelectual para entender a sociologia. Isso é o trabalho de relação social. Ah, professor, mas o senhor está num site, o senhor está na minha tela de computador agora, no meu tablet, no meu laptop. Eu sei, eu entendo. Entretanto, você, quando me vê na rua, eu não vou te reconhecer, mas você vai me reconhecer. E aí você pode iniciar uma relação social. Pô, eu conheço você, você é o professor Anderson Silva, eu tive aula com você de sociologia, de história, de filosofia. Então, você vai ter essa gama, esse aparato para trazer a sua experiência para mim e esse início de relação, de socialização, de vida em conjunto. A rede social. Uma rede social não significa Facebook, Twitter, Orkut, N redes presentes, mas a rede que você constitui de vida com outras pessoas, com outros indivíduos. A sua rede de amigos, sua rede familiar, a sua rede de trabalho, enfim. Então, vamos lá. Buscar entender o comportamento social humano, as relações que as pessoas e indivíduos estão formulando, ter o máximo de conhecimento sobre o homem, ter o máximo de conhecimento sobre o espaço em que se vive, sobre o espaço que você tem como local de vida. Então, sociologia é isso. Trabalhar com esses termos, trabalhar com esse espaço de convívio, entender como funciona, se você aprende cultura nova, se você é um cidadão ativo, se tem igualdade entre os indivíduos, se a economia, os fundamentos da sociedade tem em base a remuneração, a recompensa, o que se acontece no meio, no trâmite social. E aí, eu dividi o estudo aqui de sociologia com base no livro bem didático de Pércio de Oliveira Santos, Introdução à Sociologia, editora Ática de São Paulo, 1991. Um livro esse que a edição mais recente, 2001, também é muito importante, muito legal, que trabalha com uma modificação, que é o capítulo 3, Cidadania, Minorias, não é? Sociedade, Cidadania e Minorias. O que nós temos aí? Nesse livro, você tem um curso rápido de sociologia sobre as bases fundamentais sociológicas. Fundamento econômico, isonomia, cidadania ativa, uma série de trâmites que são importantes para entender o quadro sociológico geral. Então, nós aqui faremos a divisão desse estudo em 10 capítulos que possibilitará um aparato sociológico de termos e ideias, bases para servir de material para responder à prova do Enem. Então, assim, uma base que vai te dar a ferramenta necessária para entender a lógica da sociologia. Acima de tudo, nós devemos pensar que o que norteia toda a discussão sociológica é a ideia de indivíduo e sociedade. A ideia de indivíduo e sociedade numa relação mútua, em que nem o indivíduo ele é maior que a sociedade, nem a sociedade é maior que o indivíduo. Eles ali estão num trabalho de conexão. Eles ali estão num trabalho de necessidade mútua. Então, é bem legal pegar a imagem da sociologia que eu escolhi aqui, que não foi à toa, não é? E pensar
como é uma relação cooperativa, uma relação de união, uma relação de conversa, de comunicação, de trabalho conjunto. Então, você tem que pensar que um indivíduo, ele tem uma relação mútua com a sociedade. A sociedade tem uma relação mútua com o indivíduo. Você tem uma comunicação ali extremamente importante para a sua própria sobrevivência, para a sobrevivência melhor de ambos. Então, pensar como esses dois estão ali conectados e são necessários um para o outro, não é? No capítulo 1, da divisão que eu realizei, nós temos aí o estudo da sociedade humana. O estudo da sociedade humana, em que mostra o quê? Como nós devemos observar que viver em sociedade é de extrema importância para a própria sobrevivência da humanidade e das suas práticas culturais e formas de vida. Pensar o seguinte, o caso que aqui se apresenta é o caso da lógica do Mowgli, o menino lobo. Isso já foi retratado em diversos filmes e a história de Mowgli lá da Disney é uma história baseada em diversos contos de crianças que ficaram isoladas na vida selvagem e que começaram a se portar como animais. Então, a forma que eles obtiveram, a forma que foi encontrada para eles sobreviver, para a sua sobrevivência, foi se adaptar a seu meio e assim se tornarem animais selvagens, não é? Ora, é engraçado pensar que a situação completa de abandono do menino explica a sua selvageria. Então, mostra que o homem, se ele se encontra isolado, numa realidade, ele vai ter deficiências sociais. Então, apresenta o quê? Uma criança nascida no interior de uma grande sociedade, de uma sociedade muito avançada ou educada, não é? De uma sociedade ampla, num sentido geral, ela vai ter melhores condições de desenvolvimento do que uma criança numa sociedade mais atrasada, numa sociedade ou numa realidade selvagem. Então, o que isso mostra? Que não é inato a deficiência social. A deficiência social, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de relação social, ela é algo feita em cima da vida, da falta de distanciamento da educação, na ausência da civilização, no distanciamento da educação. Não é na falta do distanciamento, mas a selvageria acontece quando o distanciamento ocorre, quando existe o distanciamento presente na vida daquele indivíduo. O distanciamento da civilização faz com que ele se torne algo selvagem, faz com que ele coloque em risco a sobrevivência das sociedades humanas. Então, pensar que o social, ele só é constituído quando aquele ser está no meio social. Ele não consegue aprender algo do social vivendo no selvagem. Ele só vai ter as deficiências. Então, eu só tenho a relação social quando eu coloco o indivíduo em sociedade. Quando eu não coloco, eu tenho o isolamento social. O isolamento social que causa a morte individual e da sociedade no futuro. Então, a sociabilidade, a vida em conjunto, a conversa, a rede social, ela é a base da vida da sociedade humana, das sociedades humanas, não é? Então, qual é a ideia do campo da sociologia? Estudar os fenômenos sociais no contexto da sociedade. Umas ciências sociais de capacidade de estudar um fato social isolado ou até mesmo planejamento de governo. Então, pensar o quanto a sociologia se ocupa desse tipo de realidade, desse tipo de desenho que é a vida humana, que é pensar as relações sociais, a forma de associação, a vida em sociedade. Pensar sempre essa ideia do indivíduo que vive em sociedade, da sua relação com outros indivíduos,
não é? Com as suas relações num sentido amplo e geral, certo? Então, quando eu falo de sociedade, sociabilidade, eu tenho que pensar na sociologia, eu tenho que pensar nas relações sociais, eu tenho que pensar em toda essa ciência que busca estudar a vida. É o estudo do cotidiano, como já foi comentado, o estudo da vida, o estudo do cotidiano, o estudo do todo, num sentido geral. Tudo que se vive está ali bombando, está ali presente, como estudo da sociologia, com essa observação do homem, não é? A observação das suas práticas, a observação do que é feito no seu tempo, na sua realidade, não é? Então, nós temos que sempre ficar focados nisso, no estudo da sociedade, no estudo da sociologia, na análise dos processos presentes na sociedade, não é? Então, você tem que pensar o seguinte, uma coisa que é interessante. A sociologia, acima de tudo, ela é uma ciência que ela é filha, não é, dos pensadores filosóficos. Então, Augusto Comte, ele é um homem do positivismo, de uma tendência filosófica do século XIX, que pensou a ideia de positivo, de ordem e progresso, do futuro, do progresso humano. Então, assim, nós temos ali o futuro, o progresso humano, a realidade filosófica positivista de Augusto Comte, para pensar o progresso social, o bem, não é? E dessa maneira, nessa lógica pensante, começa a se avaliar o quanto essa ciência ela já não bebeu na fonte filosófica. Então, a sociologia, ela é fruto dos pensadores filosóficos num sentido amplo e geral. Então, é bem legal você vai lá, estuda filosofia e aí vem para a sociologia, porque muita coisa que foi falado lá vai também ser falado aqui como base, como ideia, como a lógica de cidadania, por exemplo, como a lógica de lá pensada em Platão e Aristóteles, que o homem tem que viver em sociedade, que o homem, ele é homem por excelência, quando ele vive no seu meio, quando ele vive no seu meio natural. Não é a mata, não é a selvageria, não é vida no meio, não é, no habitat dos animais. É a vida em sociedade, é a realidade social, é a sociedade humana, é a lógica de quê? De sociedade. Então, o homem é homem por excelência na ideia social. E aí, o pai da sociologia, lá no século XIX, começa a trazer uma característica científica a essa ciência. Quando você começa a observar, a ter o cunho da investigação científica, a ideia de análise, a ideia de pensar a sociologia como ciência, como investigação, como relação lógica, com a produção de conhecimento acerca desse campo. Então você tem uma série de trâmites que vão traduzir essa sociologia para o estudo pragmático da sociedade, para a lógica de estudar a sociedade e suas relações. Então, em 39, o caro Comte utiliza pela primeira vez a palavra sociologia, e isso coloca como marco o pai dessa ciência social, uma ciência da humanidade, não é? E com Durkheim, a contribuição de Durkheim, que a sociologia amadurece ainda mais e se desenvolveu. Uma sociologia, o estudo dos fatos sociais, normas que existem acima dos indivíduos, como, por exemplo, eu não estou dando aula pelado, né? É uma coisa interessante, é um exemplo idiota. Pô, professor, vai meter uma dessa essa hora? Pô, tá de sacanagem comigo? Pelado, professor. Tu imagina se eu estivesse dando aula peladão. Não seria ridículo? Seria, mas acima de tudo, seria algo que foge das normas sociais. Nós temos padrões de vida que nos são incumbidos não por nossa estrita vontade, mas por normas que estão acima do nosso eu,
do nosso individual e que dessa forma constituem algo que regulamenta a vida social. Exemplo, você anda de sunga de praia no meio do shopping, mas na praia você pode andar de sunga de praia com tranquilidade. Então, você tem algumas formas de se vestir que são de respectivos espaços. Você não vai num casamento de bermuda. Você não vai no enterro de sandália havaiana e roupa florida. Você não vai num batismo de óculos de sol e uma roupa de trabalho, não é? Você não vai para o seu trabalho sem camisa. Então você tem uma série de normas sociais que estão acima da vontade individual, porque muitas das vezes você passa um calor dos infernos, né? Caraca, que calor dos infernos, filho. Aí tu olha assim, porra, meter uma bermuda, camisetinha regata aqui no trabalho seria show de bola. Porque tá um calor dos infernos. Mas você não pode fazer, porque existem normas, padrões, e que devem ser cumpridos. Então, devemos pensar como existem normas que estão acima do que nós pensamos, do que estão acima do que nós temos como ideia de individualidade, não é? Nossas vontades não podem ultrapassar os limites sociais. Os limites sociais. Não posso andar pelado no meio do shopping, não é? Então, é por isso que você tem que pensar como os fatos sociais eles são divididos em 3 grupos: generalidade, exterioridade e coercitividade. Ora, o general, a coisa generalidade, é o que o fato social comum a todos os membros do grupo. O uso de uniforme, o uso, por exemplo, do padrão de se vestir, não é? Da forma como se portar durante a sociedade. Exterioridade, o fato social existe independente da vontade do indivíduo. Ou seja, você tem padrões de conduta que fogem a o que o indivíduo pensa, fogem ao que você pensa. O coercitivo é a obrigação de seguir aquele comportamento. Por exemplo, a forma de se vestir. Sentir obrigado a seguir aquele comportamento. Você não é obrigado a se vestir daquela forma. Mas, muitas das vezes, para você não parecer um idiota no meio de todos, você se veste para não se auto-excluir, não é? Para você se sentir bem. Então, eu vou numa festa de 15 anos, eu não vou vestido que nem um mendigo, não é? Eu vou com roupas, vestes que sejam um padrão para a festa, não é? Então, você tem que entender que ao mesmo tempo que você entende o conhecimento sobre o ser humano, você também contribui para soluções que ele pode para soluções que ele necessita para enfrentar os problemas. Então, sociologia, ela é um bom trabalho de quê? De reflexão social, de reflexão sobre tudo que acontece na sociedade, no sentido geral. Então, isso aí é um trabalho, o capítulo 1 da sociologia, não é? O capítulo 1 que dá início a esse pontapé quanto ao trabalho sociológico. O capítulo 2 começa a trabalhar com termos que são importantes, conceitos básicos para a compreensão da vida social. Então, base para o entendimento da sociologia. Isso aí é necessário para você ter um entendimento. Nós fizemos um trabalho inicial, capítulo 1, que dá uma introdução da origem da sociologia, que dá uma introdução sobre o que a sociologia se preocupa, o que a sociologia fala, e no capítulo 2 você tem essa base para entendimento sociológico. Então você começa assim, a fala de Aristóteles. Você é um homem, um indivíduo, é um ser, a sua natureza é a vida em sociedade. A sua natureza, um animal social. Então é um animal que não consegue viver isolado. Ele tem que viver em sociedade. Como a fala aristotélica nos informa, o homem é um animal social. Ele não consegue viver isolado. Já que ele não consegue viver isolado, bem, você nada mais entende que ele tem que estar vivendo em grupo. É uma exigência da natureza humana. Eu não tenho a realização do Mowgli
como um animal social. Eu não posso ter a ideia de Mowgli, menino lobo, como um animal social. Então, eu tenho que trazer essa figura, esse indivíduo, para o quê? Para a realidade, para o quadro de sociedade, de avaliação social, de entendimento do todo do grupo. Então, é a necessidade da vida humana. Então, ora, existem dois direcionamentos que já discutem esse tipo de termo de homem como animal social. O primeiro deles é o seguinte: ou ele vai para o caminho da socialização, em que vai levá-lo ao desenvolvimento social, ao aprendizado de práticas e culturas do meio em que vive, o seu desenvolvimento intelectual e social no sentido geral, ou o seu isolamento, que é a sua morte natural. O isolamento social, ele mata o indivíduo da sua humanidade. Então ele se torna Mowgli, se torna a criatura que não consegue difundir as práticas sociais. Então, você pode ser visto como uma questão individual, a questão da escolha. Então, o homem pode simplesmente escolher não viver em sociedade, e aí você vê grupos e indivíduos que fazem isso, como, por exemplo, os nômades, no globo, no mundo, realizam esse tipo de ideia, não é? Vivem dessa forma, são figuras que estão longe da sociedade humana, e você tem também outras formas de isolamento social pela via da força, como já foram feitas na história da humanidade. O apartheid na África do Sul e o nazismo na Alemanha. Então, essas são formas pela via da força, pela via da estrutura de governo, de isolamento social de grupos, de etnias, para buscar esse tipo de isolamento, esse tipo de separação, segregação. Não é? Ora, no compreensão da vida social, existe um termo chamado contato social. Contato social é um termo importante para entender um conceito da relação entre o homem e os outros indivíduos no sentido geral. O contato social, ele é a base de todas as realizações humanas, não é? Você está ali conversando, está ali negociando, está ali dividindo, está ali tendo essa relação social que possibilita a execução desse contato. Ora, esse contato social, ele pode ser visto em dois tipos. O primeiro deles é o contato social primário, não é? O contato social primário é um contato em que você divide uma memória com o outro. Você divide informações com o outro indivíduo. Como assim? Quando você conhece uma pessoa, quando você tem uma amizade, você sabe o seu nome, você sabe como ele vive, você sabe o que ele faz. Então você está dividindo algumas características da sua vida, informando a ele o seu nome, o que você faz, e ele está dividindo com você. Está se criando um vínculo de memória. Isso é um contato social primário. Por quê? O vínculo de memória é daquela pessoa que você conhece, que você sabe o nome, que se você olhar do outro lado, ih, ali é o fulano! É esse o tipo de ideia de contato social primário, em que você tem um contato primário com o outro, em que você contata e o conhece. Nem todos que esbarramos no nosso dia têm esse tipo de comunicação. Se todas as pessoas se comunicassem com qualquer indivíduo que encontra na rua, seria algo estranho. Então, você tem também o contato secundário, que é o quê? Que é aquele contato que é extremamente necessário para a realização de algum objetivo. Exemplo, você vai pegar um ônibus. Bom dia, boa tarde, boa noite, paga a passagem, senta no seu lugar, sai. Você é mais um dentre inúmeros passageiros naquele dia. Mas esse tipo de contato ele pode se tornar primário. Quando você pensa, por exemplo, que você pega aquele mesmo ônibus todos os dias e você conhece o motorista, conhece o trocador. Conversa com ele. Inicia um desenvolvimento desse tipo de contato, de conversa, de atribuição no sentido geral. Então você começa a conhecer aquele indivíduo. Então, se você pega o ônibus todo dia aquele horário, você conversa, você fala, você vai entrar na memória daquela pessoa. Quando você não for ao trabalho, você vai ser lembrado.
E o Anderson não pegou o ônibus hoje. Pô, o que será que aconteceu? No outro dia vai vir aí, Anderson. Passei mal, tive que pegar outro carro, peguei o ônibus de trás. Então, o contato primário, ele é aquele que você divide experiências individuais com a pessoa, divide experiências individuais com o outro. E o contato secundário é quando você vai ter um mínimo de relação com o outro. Quando você vai ter um mínimo de relação e que você só está ali para a realização de um objetivo, não é? É engraçado pensar que todos esses tipos de contatos, independente do primário e secundário, só podem ser realizados pela via da linguagem. Algo que nós não damos valor, mas que se eu chegar aqui para vocês e ficar blá, 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 uísque, sachi, blá, 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 vocês não vão entender nada. Então, se eu ficar... não vão entender nada. Qual é a ideia? A ideia é que se eu falo a vocês, eu estou enviando a minha mensagem. Então, vocês estão tendo a recepção dela. Vocês estão tendo o entendimento do que eu estou discursando, do que eu estou falando. Então, eu tenho que ter a realização da comunicação para que o contato social seja feito, independente de ser primário ou secundário. Se eu chegar com uma nota de R$100 no caixa do banco e ficar com a cara de bunda olhando para o bancário, ele vai olhar: o que o senhor quer? O senhor não, quer o quê? Quer depositar? Quer pagar uma conta? Então tem que pensar que a comunicação é necessária. Não adianta eu chegar e fazer assim, ó, e dizer: opa, um copo d'água. Não é. Entendeu? Porque eu não acordei isso com vocês. Mas se eu chegar e, ó, toda vez que eu fizer assim, eu quero água. Eu chegar na sala de aula para vocês: ó, tá na hora de... é um copo d'água. Eu acordei com vocês. Eu me comuniquei e criei um novo sentido. A ideia que eu estou propondo. Então, quando eu falo da linguagem, eu tenho que pensar que se eu não tenho a mesma comunicação, a mesma ideia de conhecimento realizado entre os indivíduos que estão tentando se comunicar, eu não tenho conversa. Não adianta eu pegar um chinês, jogar junto com um italiano e mandarem eles saírem de um buraco. Enquanto eles não se comunicarem, independente até mesmo se fizessem por sinais, eles não vão sair do buraco. Enquanto eles não se comunicarem, eles não vão sair do buraco. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ficou claro isso? Legal. Porque até mesmo um recém-nascido, anda, aqui moleque, aí tá com fome, e não, a fralda tá suja, aí ele para de chorar. Então, até mesmo um recém-nascido, até mesmo uma criança, se comunica. Então, fica com isso. O contato social, ele tem que ter comunicação, ele tem que ter conversa, tem que ter a avaliação no sentido geral de entendimento da mensagem, porque senão não tem contato social. Então você tem aí diversas formas de contato social, como por exemplo, uma interação social entre o professor e o aluno. Essa interação social é uma interação social pedagógica, porque eu estou aqui prestando, né, o serviço de ensino para vocês, e que essa interação social só é realizada quando existe a total comunicação de mensagem. A mensagem está indo para vocês, não é? Está comunicando na maré. Beleza. Ora, essa comunicação, essa interação pode ser dividida também em várias ideias. Exemplo, de pessoa para grupo, não é? Se for pensar que cerca de 50 pessoas estão assistindo minha aula ao mesmo tempo, então é um grupo. De grupo para pessoa e de grupo para grupo. Então você tem diversas realizações, não é? De pessoa para pessoa, de pessoa para grupo e de grupo para grupo, que possibilita entender uma interação social no sentido básico. Então, uma relação pedagógica, no caso da conversa, se eu estiver te vendendo um produto, oi, quer uma caneta? R$50? Oi, é uma relação de venda, uma relação econômica, não é? Ora, o que eu quero trabalhar agora
dentro ainda dos conceitos básicos da compreensão da vida social, que possibilita perceber alguns eventos, alguns processos sociais, tá? Alguns processos sociais que podem ser tanto positivos, 3, quanto negativos, 2. Na sociologia, toda vez que você fala de processo social positivo, é processo que une. É processo que mantém a sobrevivência do indivíduo, é processo que mantém o todo. Então, toda vez que é positivo, que é bom, sociologia sempre pensa no bom, no bem, na paz, no amor, na tranquilidade. É assim que se pensa a sociologia. A sociologia pensa no bem do social, na sociedade, na sociologia, no bem-estar social, na vida social, no sentido geral. Quando eu falo positivo, eu falo os associativos, que associam. Associar, unir, integrar, positivo. Quando eu falo negativos, eu falo dissociar. O que separa, o que quebra, o que dá merda, o que dá porrada. Ficou claro? Associar positivo porque integra, une, comunica. Dissociar negativo porque quebra, porque dá problema, porque dá dor de cabeça. Beleza? Beleza. Dos processos positivos, cooperação, simulação, acomodação. Dos processos negativos, competição e conflito. Já fica bem claro o porquê dos dois negativos. Os 3 positivos é o que desenvolveremos melhor. Por quê, professor? Porque são palavras um pouco mais chatinhas, mas que algumas ali vocês já devem estar até pescando, né? Sociologia é isso, é a nossa vida, é o que acontece no nosso entorno. O que é cooperar, né? Cooperar é você tá aí, teu amiguinho vendo a aula do professor Anderson. Pô, o cara é maneiro, né? Pô, aí, tô entendendo sociologia, maneiro, show de bola. É cooperar, é tá ali auxiliando, tá ali, eu entendi, cara. Ele tá falando de sociologia aí, que é a observação da sociedade, dos eventos social, da vida humana. Então nós temos que observar o nosso mundo ao redor com um olhar sociológico. É assim que se estuda um pouco sociologia. É isso aí, uma cooperação, você ajudando o outro, você conversando com o outro, você buscando um fim, um objetivo, muitas das vezes sem fins lucrativos, não é? Para o pró da comunidade, para buscar o auxílio do outro, independente que esse outro esteja a 100 km de distância, mas você está cooperando, cooperando pela vida, cooperando no sentido geral, certo? Então você está ali auxiliando, está ali cooperando. Não, a cooperação é isso. Competição. Competição é, vamos lá, vou voltar aqui para só pontuar. Cooperação, positivo. Competição, já vira negativo. Por quê? Porque quando você fala em competir, você fala em algo que, competição justa, né, legal, bererê, parará. Você pode até comentar assim, que na competição você tem respeito com os outros indivíduos, com os outros competidores, que na competição você está ali pautado em cima de quê? Em cima de uma conversa, em cima de um trabalho de respeito com o outro. Entretanto, você está querendo ganhar um lugar melhor ao sol. Você pode estar estudando com 1000 colegas para o Enem, mas se você chegar para você e falar, eu pego você e mais um, e a ideia é o seguinte, quem cuspir mais longe ganha a vaga na universidade da USP. Ou vocês podem conversar, não realizarem a tarefa e um dos dois vai ceder a vaga para o outro. Quem é que vai querer ceder a vaga? Complicado, né? Professor, cedo minha vaga para o amiguinho. Curti. Tá certo. Então, assim, a competição, ela tem esse problema. Ninguém quer ceder o espaço para o outro, porque você está ali trabalhando, está estudando, está quebrando a cabeça. E aí aparece o outro, oi, que não fez nada, e fala assim, posso pegar a sua vaga? E tu, tá maluco? Então, você tem essa ideia que, por exemplo, a prova de uma polícia militar, quando os colegas de turma
quando os colegas de turma estão disputando uma vaga e querem ser policial militar. E aí, qual vai ser? Vai deixar de mão? Vai largar? Duvido muito, não é? Ora, o conflito, também negativo, pelo seguinte, similar à competição, mas com o tempero da destruição do outro, com o tempero do aniquilamento do outro. Então, o conflito, ele passa de uma competição para algo da agressividade, para algo que você não respeita o adversário, para a porrada. Ok? A acomodação é um positivo interessante. Por quê? Vamos lá. A acomodação, ela começa a pensar da seguinte forma. Quando você escuta que aquela pessoa é uma pessoa acomodada, ela tem um comentário pejorativo. É negativo. E aí você fala, por que diabos é um processo positivo? Vamos pensar na situação hipotética. Você mora numa casa que fica em frente a uma boca de fumo, certo? Situação hipotética, hipótese, tá? Não é realidade. Pode ser realidade de alguns, de muitos que vivem nesse Brasilzão. Você tá lá vivendo de frente para uma boca de fumo, hipótese. Essa situação, ela te incomoda, é uma situação que você não quer para os seus filhos, mas você não pode bater de frente com os traficantes. Se você bater de frente, sua casa vai ficar que nem um queijo suíço, cheio de buraco, né? Vai ser ar-condicionado do pobre, cheio de buraco na casa, com refrigeração de tudo que é lado. Qual é a brincadeira? Para eu manter a minha sobrevivência, eu fico calado. Eu me acomodo. Eu fico em silêncio. Então, por isso que quando eu falo de acomodação, eu falo que ela é meio negativa. Porque você suprime totalmente o que você é para você sobreviver. Suprime totalmente qualquer tipo de reclamação para você sobreviver. Essa é a parada. A assimilação, ela é positiva pelo fato de criar basicamente a integração cultural. Como assim, professor? Vamos supor, outro hipotético, que um caro Manuel, vem lá da cidade do Porto, né, Manuel? Lá da cidade do Porto. Ele, pasteleiro, padeiro também lá de Portugal, vem cedo aqui para o Brasil. E todo domingo come um bacalhoada, um vinho do Porto. Passado 20 anos, tá o Manuel lá na Portela. Todo fim de semana ele tá lá, escola de samba, brincadeira. Então o que eu tô querendo brincar? Ele saiu da bacalhoada e foi pra escola de samba. Qual é a graça? Ele não tá mais em Portugal. Ah, mas ele não pode ter bacalhau aqui, professor? Pode, mas ele mesmo foi assimilando as características da realidade que ele vive aqui. Lá em Portugal, bacalhoada rola sempre. Aqui no Brasil, nem sempre. Porque a realidade é outra. Porque a ideia é outra. O Manuel pode continuar falando assim, mas agora ele quer dançar com a muleta. Tá entendendo? Então você tem a assimilação cultural, que é positivo pelo fato de integrar. Porque se o Manuel fica só na bacalhoada, ele vai se segregar. Porque pensem comigo, quantos portugueses ele tem aqui para chamar para uma bacalhoada? Já para um samba, é outra coisa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ir para os Estados Unidos e vou procurar um terreirão para final de semana, cacique de ramo. Tu vai suar, negão. Vou aqui pro Brasil procurar música country. Do genérico sertanejo em Goiás. Né? Genérico, não é country. Então, ficou claro? Beleza? Vamos dar um intervalo pro café para quando voltarmos, continuarmos com a sociologia? Tranquilo? Daqui a pouco voltamos.